Você sabe qual que pode ser o contra-ataque brasileiro em relação ao tarifaço do Trump? E sim, ele já está em andamento. Como é que o antidumping vai entrar nessa jogada e pode ser uma moeda de transição, alguma coisa de troca ou mesmo um contra-ataque contra o tarifaço do Trump? Quer entender como é que está essa jogada? Esse grande quebra-cabeça, esse grande jogo de xadrez? Vem com a gente que eu vou explicar para vocês como é que o tarifaço está sendo contra-atacado. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, estava dando uma olhadinha em algumas informações aqui e ali. Aí me bateu um clique na cabeça que eu acho que é muito interessante. Talvez vocês tenham que ter isso com vocês também, perante ao tarifaço do Trump. O que acontece? Um bom tempo atrás, o Trump foi eleito nos Estados Unidos e falou: vou tarifar o mundo todo perante as importações nos Estados Unidos. Inclusive, aula aqui em cima sobre o tarifaço. Muito interessante para vocês entenderem o contexto de tudo isso. Tá? O ponto aqui é o seguinte. Toda essa tarifa que o Trump colocou, ele é perante a itens que saem, sei lá, da China, vão para os Estados Unidos, ou daqui mesmo do Brasil e vão para os Estados Unidos. E como eu falei para vocês, isso pode ser uma medida interessante para você procurar outro fornecedor, aula aqui em cima sobre isso. Ou mesmo para você driblar o tarifaço, também aula aqui em cima sobre isso. O interessante também, pessoal, é o seguinte. O governo brasileiro, ele tem ferramentas para conseguir se proteger de alguma situação do tipo, ou contra-atacar, como eu falei para vocês lá no chamariz do vídeo. Sim, existe uma coisa que eu falei muito tempo atrás sobre dumping e anti-dumping, aula aqui em cima sobre isso. Prometo que eu paro logo. Tá? E o que é o dumping ou anti-dumping? É uma medida protetiva em cima do NCM, a aula aqui em cima é a última, prometo, sobre NCM, onde qualquer carga de um determinado país, sei lá, vamos colocar uma situação hipotética aqui, vamos dizer que você vai importar uma carga vinda da Coreia do Sul e pelo NCM da carga é impossível trazer essa carga por ser origem Coreia do Sul. Isso não é um antidumping. Ou a carga da Coreia do Sul, vamos dizer que é uma caneta da Coreia do Sul, ela tem que custar no máximo $1. Tá? E aí é que tá. O que acontece? Vamos dizer que você negociou com o seu fornecedor lá da Coreia do Sul e ele falou: o máximo que eu posso chegar na caneta é $1,05. Esquece. Antidumping. O antidumping, ele está pautando você, dizendo o seguinte: você tem um limite máximo para trazer o produto em valor. Tá? E o que eu estou indo fazer de paralelo aqui ao tarifaço do Trump? Eu trabalho num cliente, onde esse cliente ele traz partes e peças de máquinas e insumos para máquinas. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? E um dos fornecedores é lá dos Estados Unidos. O que acontece? O NCM, voltado a esse produto, ele sofreu um antidumping, ele sofreu dumping, aliás, e o valor deste produto vindo dos Estados Unidos, vamos dizer que no máximo explodindo $10 mil. O que acontece? O produto custa 11 mil, não dá para trazer. Tá? Você vai ter medidas antidumping quanto a isso. Você vai ter dumping em cima do valor da carga. O que eu estou querendo dizer? Se o Trump chegou e falou assim: vou tarifar, sei lá, o suco de laranja brasileiro. Estou inventando. Em 30%. A gente tem uma medida protetiva contra isso.
o dumping e antidumping, que muita gente nem sabe ou nem se lembra dessa história. E isso não é apenas uma medida contra os Estados Unidos ou contra a Coreia do Sul, como eu falei para vocês. Muitas vezes o NCM carrega isso de outros países, países que têm problemas com o Brasil, ou países que não sentam e conversam com o Brasil, ou alguma coisa do tipo, ou alguma rusga que aconteceu lá no passado sobre alguma coisa. Então o que eu falo para você? Da mesma forma que o Trump colocou as tarifas em produtos brasileiros, produtos chineses, etc, 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 lá nos Estados Unidos, a gente também tem isso. E já está acontecendo, muito nos bastidores, alguns NCM já estão carregando dumping de cargas americanas, de NCM de produtos que vêm dos Estados Unidos. Lembra, é sobre origem, não é sobre NCM. Mas ele é carregado em cima disso. Então, se é sobre origem e não NCM, vocês concordam comigo que eles podem cair essas tarifas, esses antidumpings, etc., amanhã? O que eu acho que pode ser muito interessante, tá? Como ele é muito ainda tímido, como ainda a gente depende muito dos Estados Unidos para muita coisa, o governo americano lá e os exportadores lá não sentiram isso ainda. Mas se tiver um ataque massivo, vamos dizer assim, vamos dizer que toda a carga vinda dos Estados Unidos vai sofrer antidumping sobre isso, aí as pessoas vão se mexer para isso. E lembrando de uma coisa, população e empresários se mexendo perante alguma coisa faz cócega, dá aquela incomodada no governo. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Gente, nós temos ferramentas para mobilizar alguma coisa. Tá? Lembrando que nenhum país é soberano perante a negociação. Ou seja, em algum momento, os Estados Unidos e o Brasil vai tocar o telefone do Alckmin, do Lula ou de quem for e vão sentar e vão conversar. Eu acho, sinceramente, que isso vai cair por um tempo, como eu já falei nos outros vídeos. Eu acho sim que esse tarifaço do Trump, etc., vai cair em algum momento. Pode ser na troca de governo ou pode ser daqui a um mês. Não sei, tá? Não vou entrar nesse assunto político. O ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos como contra-atacar, seja lá qual país, seja lá qual situação, seja lá qual MCM. Ah, mas Thiago, embargar carga dá para ser feito também? Eu já falei sobre embargo de carga. Um pouco mais complicado. O embargo de carga, gente, ele funciona perante a um tipo de produto, mas você tem que provar que aquele produto teve alguma origem ruim. A gente teve um embargo relativamente recente perante a carne, se não me engano, foi de frango para a Rússia. A gente teve isso. Mas é porque a carne estava contaminada. Tá um pouco mais complicado. Como é que você vai falar que uma máquina, uma peça, etc., está contaminada? Não tem como. O embargo ele funciona muito mais para produtos de origem animal ou vegetal. Não funciona. Tá? Mas também é uma medida protetiva que existe no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. No mundo todo. Tá, mas o embargo de carga não chega nesse ponto. O ponto que eu quero dizer para vocês, e muito interessante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, é o seguinte: por mais que existe esse alarde de meu Deus, nosso Trump colocou e etc, vai ferrar. Não, não. Se vocês forem inteligentes o suficiente, e eu sei que vocês são, vocês vão achar medidas como se defender. Ou possivelmente até colocar o item lá. Eu ouvi uma pessoa dizer, não sei quem foi, que ao invés de mandar para os Estados Unidos, está mandando para o México. E do México está indo para os Estados Unidos. Está fazendo meio que uma triangulação. Pode ser. Mas se for carga de origem brasileira, eu não sei se tem alguma coisa voltada a um drawback, alguma coisa do tipo, faz a produção no México, não sei, tá? Mas existem medidas protetivas e medidas de entrada também. Mas aqui falando de uma medida protetiva como o dumping e o anti-dumping, extremamente possível. Extremamente possível. Até os países sentarem e conversarem. Gente, vamos pensar uma coisa. Essa medida protetiva dos Estados Unidos, do Trump em si, ela não funciona. Por quê? Porque, vamos dizer,
Um carro precisa da sua produção, mas o chip é da China. Como é que o Trump vai pautar e vai tarifar itens vindo da China, sendo que o chip do carro dele, que é produzido, sei lá, na General Motors ou na Chrysler, nem sei se existe mais a Chrysler, etc., na Ford, precisa do chip da China. Então, é algo para assustar, mas é algo para dar um passo para trás e falar assim, vamos negociar. Entendam, é isso. É uma coisa para você fortalecer o seu país, medida protetiva, mas ela pode sofrer contra-ataque. Só que assim, gente, vamos pensar uma outra coisa aqui e vamos colocar limites em algumas coisas. China e Estados Unidos são as maiores potências do mundo. Eles precisam da gente, óbvio que precisam, mas, porém, contudo e todavia, eles têm por onde procurar outros fornecedores. O que eu estou querendo dizer? A gente faz cócega, sim, nos Estados Unidos. A gente incomoda, sim, nos Estados Unidos. Mas, porém, contudo e todavia, eles incomodam mais a gente do que a gente a eles. Então, por mais que eles precisem da nossa carga, eles podem procurar em outros países. A gente precisa da carga deles lá para conseguir produzir aqui. Qual que é o ponto que eu quero dizer? Se a gente precisa deles, vocês concordam comigo? Algum ataque podendo acontecer. Vai ser muito tímido. Tá muito tímido ainda. Mas pode acontecer? Sim. Estou falando para vocês entenderem que sim, nós temos como ter medidas, ferramentas e tudo mais para falar. Trump, a gente depende de você. A gente tem como contra-atacar. Mas vamos sentar e conversar? É melhor? Vamos ser amiguinhos? Vamos dar as mãos? Gente, isso acontece no mundo inteiro. As pessoas não conseguem se conversar com o vizinho, mas se sentar e dar as mãos, segue o barco. Tem um monte de gente, isso falando de pessoas agora, que não precisam conviver comigo, mas numa situação profissional tá tudo certo. É isso. É sobre cidadania, é sobre conversas entre países, entre governantes. É isso. Vamos sentar e vamos conversar. E a gente vai ser afetado em algum momento. Tá? Bom ou não tão bom. Mas eu acho sim que existem medidas protetivas. Aqui eu falei de dumping e antidumping. Aqui eu falei de embargo de carga. E aqui eu falei de possíveis situações como drawback. Vamos ver, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos nesse jogo de xadrez muito interessante. Bora? Gente, aula de toque, eu gosto de falar para vocês tudo o que está acontecendo por aí e aqui, ou lá fora e aqui, que pode ser muito interessante para todo mundo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias sim. Canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras, sempre. Para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali para esclarecer suas dúvidas. E um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex e bastidores para a gente trocar uma ideia. Convido vocês, bora! Mas enfim, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem esse like, faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está batendo na tecla, dizendo que o tarifaço está atrapalhando ele, veja que existe alguma coisa que possa ajudar também. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom?
Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.